Revisão da vida toda, diretamente da Avenida Paulista. Acaba de ser publicado o acórdão no STF das ADIs 2110 e 2111. Agora sim, a gente vai saber o que o STF colocou por escrito na decisão. E olha que maravilha, eu já tive acesso ao documento e eu vou trazer aqui para vocês. Então, faz um dia meio nublado aqui na Paulista, meio poluição, meio nublado, aquele jeito, né, pessoal? E agora a gente já tem o que os ministros decidiram por escrito, quais palavras, quais termos eles utilizaram, até para a gente verificar se existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material nessa decisão, o que poderia gerar, segundo os embargos de declaração ou embargos dos embargos. Será que é esse o caso? Então vamos acompanhar aqui, pessoal. A decisão tem 41 páginas, eu não vou ler tudo, né? Eu vou passar por ela, só o ouro da Bahia aqui, só o que interessa para vocês, então acalma o seu coração, porque boa parte das páginas dessa decisão são os votos, e a gente já sabe, a gente já acompanhou os votos, então vamos ver o que realmente foi decidido. Voto não é decisão, decisão é a maioria dos votos, e é essa decisão agora que acaba de ser publicada, tá certo? Acórdão publicado. Beleza, pessoal. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, amicus curiae, ilegitimidade recursal, confederação sindical autora da ação, legitimidade. Ou seja, o amicus curiae, em tese, isso já era sabido, não pode opor embargos de declaração. Foi um movimento necessário na época do IEPREV e depois tivemos a CNTM opondo os embargos dentro do tempo adequado e aí sim, né, podendo habilitar para esse julgamento que nós temos agora a decisão. Lembrando, esses embargos é sobre a decisão de 21 de março, tá, pessoal? Que quis interferir na revisão da vida toda. O Supremo consolidou o entendimento no sentido da ilegitimidade dos amicus curiae para oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo IEPREV no tema 2000, na ADI 2110. Até aí, sem novidade, o próprio IEPREV havia trazido isso no corpo da sua petição, né? Mas como eu disse, algo precisava ser feito naquele momento. Agora, o que vai entrar no mérito, o que realmente vai ser julgado? Os embargos da CNTM, assim como a gente viu. A formalização por entidade que figura como requerente na ADI, né, é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o tema 1102 foi objeto de deliberação da qual resultou assentado o seguinte: o que os ministros entenderam? A tese aventada para o tema 1102, que é a revisão da vida toda propriamente dita, cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ADIs 2110 e 2111. Ponto número 2. O julgamento de mérito das ADIs 2110 e 2111 em 2024 ocasiona a superação da tese do tema 1102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. Pessoal, aqui eu já vejo uma clara inconsistência na decisão. Por quê? A medida liminar, lá do ano 2000, que eles estão falando que foi superada e agora foi revivida, essa medida liminar, em nenhum momento, ela falava sobre a revisão da vida toda propriamente dita. Até porque a revisão da vida toda subiu para a STF em junho de 2020. Além disso, ela também não falava nada sobre a aplicação de norma cogente, ou a aplicação de uma norma obrigatória para todo mundo, uma regra sendo obrigatória para todo mundo. Em nenhum momento isso foi aventado lá atrás. Então, ao meu ver, respeitosamente, não há que se falar em uma superação da medida liminar do ano 2000, porque, como bem disse o André Mendonça, se assim o fosse, o próprio STF não poderia ter julgado a revisão da vida toda da forma que foi julgada. O STF teria que ter trazido esse precedente do ano 2000, se assim o fosse. Então vocês estão vendo, ao meu ver, respeitosamente, um desvirtuamento dessa decisão das ADIs, querendo trazer implicações para o tema 1102 e mais, falando que essa decisão estava válida desde o ano 2000
e que foi superada em dezembro de 2022. Mas aí o próprio STF também esquece da decisão do STJ, recurso repetitivo, já estava valendo para o Brasil inteiro desde dezembro de 2019, ao meu ver. Mas vamos lá. Acórdão. Vistos, relatados e discutidos esses autos, acordam os ministros do STF. Em sessão virtual realizada de 20 a 27 de setembro, na conformidade da ata de julgamento. Por unanimidade, não conhecer dos embargos do IEPREV. Ok, isso aí, né, acho que todo mundo já compreendeu, tudo bem. Só que, por maioria, conhecer dos aclaratórios, então receberam os embargos da CNTM, mas no mérito, negar-lhes provimento, tendo em vista a ausência de vícios na decisão embargada nos termos do voto do relator. Ficaram vencidos, olha a divergência, até para a gente ver a questão de quórum de modulação de efeitos. Ficaram vencidos o ministro Luiz Roberto Barroso apenas no ponto em que entendia desnecessária restituição dos valores recebidos pelos segurados. 2. O ministro Dias Toffoli, apenas no ponto em que modulava ex officio o acórdão proferido nas ADIs 2110 e 2111, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e André Mendonça, que davam provimento aos embargos, davam a vitória para os aposentados e vencidos quanto à manutenção da tese fixada para o tema 1102 da repercussão geral, que aderiam à modulação proposta pelo ministro Dias Toffoli. Do que a gente tem aqui, pessoal? A gente foram, quantos ministros vencidos? Independente da tese, né? Vamos só contar os ministros vencidos, O Barroso, em um determinado ponto da restituição de valores, então Barroso, o Toffoli, o Alexandre de Moraes, o Edson Fachin e o André Mendonça. Não quer dizer que esses 5 votaram da mesma forma, mas esses 5 foram votos vencidos, parcialmente ou totalmente. Por que isso é tão importante? Porque se a gente quer que essa decisão, eu digo assim, se o STF quer aplicar essa decisão de forma retroativa, de forma para trás, ao meu ver, você precisaria do quórum de modulação de efeitos, de 8 ministros. Por quê? Se houvesse a declaração de inconstitucionalidade, se o STF falasse essa regra de julho de 94 em diante é inconstitucional, aí sim, uma declaração de inconstitucionalidade, você está falando que a lei ela vai contra a Constituição. E se algo vai contra a Constituição, ela é nula de pleno direito desde a sua formação. Ela jamais produziu efeitos. Então essa decisão vale para trás, independente de ser 8 ministros ou 6. Só que não foi o caso. Houve a declaração de constitucionalidade. Então falou, julho de 94 em diante, essa regra é constitucional. Mas você fala só isso, você não está falando nada sobre a outra regra de julho de 94 para trás. Você percebe? Você está falando, não, tudo bem, essa regra de 94 em diante é constitucional. Isso foi o decidido lá em março do ano 2000. O que foi decidido em 2024? É diferente de março de 2000. Por quê? Por causa da vírgula que o Barroso, o Gilmar Mendes e depois outros ministros aderiram, né? Tá, essa regra de julho de 94 em diante é constitucional, respeita a Constituição, vírgula, e é uma norma de força cogente. Então, os ministros, agora em 2024, é que falaram que essa é a única regra, que essa é uma norma de aplicação obrigatória, que tem que ser observada por todo mundo. Em março do ano 2000, os ministros não falaram isso. Eles não falaram que era a única regra. Até porque em 2013 o STF decidiu em favor do direito ao melhor benefício. Se você cumprir mais de um requisito entre as aposentadorias, as regras, você pode escolher a que lhe for mais vantajosa, mais favorável, mas dentro dos requisitos que você cumpriu. Em 2013 o STF já tinha uma decisão dessa. Em 2016 o STF fez um julgamento e que fez duras críticas a uma regra de transição que vem para amenizar, né, vem para resguardar o direito de quem já estava na boca do gol para se aposentar. Então ele fez essas duras críticas que regra de transição não pode ser mais grave que a regra definitiva. Regra de transição vem para amortecer, vem para proteger. Então a gente tem que pensar, a regra de transição é aquela
menos pior, sabe? A lei ficou pior, a lei ou piorou a forma de cálculo, ou aumentou o tempo de contribuição, então a lei fica pior, só que a regra de transição, para proteger as pessoas que já estavam contribuindo, ela fica, entre aspas, né, menos pior, só para você entender. Ela ameniza. Ela não é a melhor regra igual a regra anterior, beleza? Mas ela já tem que ser menos pior, né, só para você entender, que a regra definitiva. Então, se essa regra de julho de 94 em diante veio para proteger o segurado da inflação, quando ela não o protege, quando ela o prejudica, deve ser aplicada a regra geral. É o que o Alexandre de Moraes falou. Olha, o segurado, ele não quer esse benefício que o legislador quis trazer para ele, essa regra benéfica, essa benevolência, ele não quer. Ele quer ser tratado igual um segurado normal. Ele não quer nem criar uma regra nova, ele não quer também, tampouco, ser tratado de forma especial. Pelo contrário, quem está pedindo a revisão da vida toda, caso você ainda não tenha entendido, né, você quer incluir as contribuições anteriores ao 94. Mas, antes disso, na verdade, você só está pedindo para ser tratado igual aos demais. Você não está pedindo um privilégio, você está pedindo só para STF. Respeite a decisão de 2013, que falava do direito ao melhor benefício, se você cumprir os requisitos. Respeite a decisão do STJ de 2019, respeite a própria decisão do STF. Plenário virtual, março do ano 2022. Plenário físico, aí sim, decisão do mérito, né? E, ao meu ver, com repercussão geral, já deveria estar valendo para o Brasil inteiro. E agora, em 2024, havendo uma superação da tese. Mas, se o próprio STF está admitindo que mudou o entendimento, então, se você já assistiu às minhas aulas, você já sabe que a modulação de efeitos pode e deve ser feita quando? Ou na declaração de inconstitucionalidade, que não é o caso aqui, ou na alteração de jurisprudência, que é o caso aqui. Tanto, se você quiser entender que em 2019 o STJ mudou o entendimento, e aí você poderia defender o argumento de limitar atrasados desde dezembro de 2019, é o que o INSS está pedindo no tema 1102, quanto desse outro lado agora, que se o STF está falando que ele mudou o entendimento de 2022, ele está abrindo caminho para o fundamento da modulação de efeitos, pessoal. Se a modulação de efeitos, ou duas hipóteses, ou declaração de inconstitucionalidade, não é o caso, ou alteração de jurisprudência, é o caso. Só que aí, ao meu ver, também vai precisar desse quórum. E essa modulação poderia ter sido feita nas ADIs? Ao meu ver, deveria ter sido feita nas ADIs, pessoal. Deveria ter sido feita nas ADIs. Esse era o momento adequado para a modulação de efeitos. Ela pode ser feita no tema 1102? Poder pode. Poder pode. Será que vai reabrir o mérito? Isso não pode acontecer. Não pode reabrir a discussão da revisão da vida toda. Agora, a defesa da segurança jurídica, a defesa da estabilidade das relações, até para as próximas gerações. Quem está para se aposentar, quem está hoje em dia trabalhando, você está vendo que quem trabalhou antes de 94 se lascou. Não vai ter essas contribuições no cálculo do benefício. Aí você pensa, rapaz, e quando eu for me aposentar vai ser a minha vez. Vai que eles falam, vamos supor, teve uma reforma da... Só um exemplo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas imagine você que hoje trabalha e um dia quer se aposentar. Aí o INSS e o STF falam, não, você não vai poder incluir suas contribuições anteriores a novembro de 2019 da reforma da Previdência. Você imagina um negócio desse? Você fala, para que eu vou contribuir então? Vou colocar numa previdência privada, vou investir, vou gastar, enfim. Mas para que eu vou ficar contribuindo?
Então isso gera uma insegurança tanto para a geração atual de aposentados, como também para as futuras gerações que hoje estão trabalhando, hoje estão contribuindo, mas não tem essa segurança. Fala, ué, mas peraí, se já fizeram isso com idosos no passado, quem garante que quando chegar a minha vez de se aposentar, eu também não serei prejudicado, não é verdade? Então, a insegurança jurídica, ela está reinando aqui, pessoal. Respeitosamente é minha opinião, porque o STF já julgou de forma favorável, já julgou no mérito. Não tem que rever o mérito em um outro processo 1 ano e meio depois. O acórdão continua com os votos dos ministros, e a essa altura você imagino que já saiba quais são os votos de cada um, né? O Nunes Marques, ele vota para nem receber, nem conhecer os embargos do IEPREV, e no mérito não conhece dos pedidos da CNTM. Ele tinha colocado a questão de não devolução dos valores, depois no último dia de julgamento, na sexta-feira, ele tira. E eu fiz vídeo aqui, então eu coloquei ao vivo para vocês que ele tinha colocado, e depois coloquei ao vivo para vocês quando ele tirou. E qual que é o problema? O Nunes Marques foi o relator, né? E a maioria dos ministros acabou seguindo o relator, exceto alguns votos vencidos, pessoal. E nessa decisão, reforço, né? 41 páginas. Olha que interessante como parece que nem tudo esteja perdido. Porque quando a gente traz aqui isso, ó, eu tô abrindo aqui, tá? Eu tô no celular, não vou conseguir colocar na tela, mas eu tô com o voto aqui. O que o Alexandre de Moraes fez questão de colocar em negrito, pessoal? Sabe, ele coloca em letras aqui para chamar a atenção, né, em negrito. Eu não sei se vai dar para ver, ó, mas tem em negrito. Eu vou ler o trecho em negrito. Eu vou ler o trecho que o ministro Alexandre de Moraes considerou mais importante de constar neste acórdão. Vamos lá, então? Atenção. Lava o rosto aí, toma um café, vamos para cima, gente. É seu dinheiro que tá aqui, pô. É seu dinheiro, vamos para cima. Alexandre de Moraes, em negrito. Registro ainda que estão pendentes de julgamento os embargos de declaração contra essa decisão de mérito no processo paradigma da repercussão geral. Assim, compreendo que eventuais discussões quanto ao mérito específico da regra de transição da revisão da vida toda devem ser conduzidas nesse recurso extraordinário paradigmático. Professor, não entendi direito. O Alexandre de Moraes falou o óbvio, assim, mas o óbvio também precisa ser dito. O Alexandre de Moraes falou, olha, esse processo aqui a gente tá para julgar fator previdenciário, salário maternidade e outras questões. Revisão da vida toda a gente julga é no tema 1102. E ele fez questão de deixar em negrito no acórdão para o Brasil e o mundo inteiro ver. E ele fala, o STF tem o dever de zelar pela estabilidade da jurisprudência como um dos pressupostos para a manutenção da segurança jurídica, conseguindo que o respeito aos precedentes não impede a evolução do entendimento jurídico por meio de institutos como superação de precedentes parcial ou total. Ele fala, o STF pode até mudar de opinião, entretanto, existe um ônus argumentativo para que este tribunal deixe de aplicar os seus próprios precedentes, o que normalmente se justifica por modificações relevantes na realidade fática e ou alteração das concepções jurídicas dominantes. Ou seja, os fatos mudam ao longo dos anos, e isso pode gerar uma mudança de entendimento do STF, ou a lei muda. Só que, o que mudou de dezembro de 2022 para cá? Nada, e é isso que o Alexandre de Moraes escancara, pessoal. No julgamento do mérito, participaram da votação os ministros aposentados Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Enquanto no julgamento de mérito das presentes ações diretas, as ADIs, ocorrido apenas 1 ano e meio após a fixação do tema, este tribunal já tinha uma nova composição, com a chegada dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como a possibilidade do voto do André Mendonça, que não havia votado anteriormente.
E foi diante desse cenário de mudança da composição da corte que a tese fixada para o tema 1102 foi superada. E não porque houve mudança da realidade fática ou alteração das concepções jurídicas. Ou seja, não foram os fatos que mudaram, não foi a lei que mudou de dezembro de 2022 para cá. Foi só a composição dos ministros. Corajoso, né, pessoal? E aqui ele fala que a tese fixada no tema 1102 não pode ser derrubada, não está correta essa afirmação dos ministros. O tema 1102 analisou especificamente a regra de transição, fixando enunciado detalhado, e aplicado a todos os casos concretos idênticos aos julgados naquela oportunidade. Ou seja, para quem fizer a revisão da vida, para quem a revisão da vida toda fizer sentido, melhorar o benefício, deverá ser aplicado o tema 1102. Como sustentei, por ocasião do julgamento de mérito, considero que o tema constitucional aqui enfrentado é diverso do recurso extraordinário. Então, as ADIs estão julgando uma coisa, o tema 1102 estão julgando outra coisa. E aqui, pessoal, ele entende que os casos estejam relacionados, mas ele entende que os casos são diferentes. E ele relembra que, no mérito, lá no tema 1102, o legislador quis proteger o segurado. Então, a bondade do legislador, ao estabelecer uma regra de transição, acabou virando uma maldade em muitos casos concretos, em que o valor da aposentadoria ficou menor, de modo que a Corte reconheceu aos segurados o direito de manifestar para a administração pública que a bondade não serviu e que deve ser aplicada a regra geral. Então, ao aplicar uma norma transitória para todos, alguns foram prejudicados. E ele não concorda com o que está sendo feito aqui na revisão da vida toda. Eu vou trazer mais conteúdos, mais lives, né, até com o escritório, com o computador, assim, mas eu precisava trazer essa informação aqui para vocês em primeira mão, direto da Avenida Paulista, no nosso escritório, no coração de São Paulo. Continuamos lutando pelos seus direitos. Eu creio na revisão da vida toda já. Que Deus te abençoe grandemente. Deixa a sua opinião sobre o que você acha que os ministros do STF estão fazendo com os aposentados e se tudo realmente vai acabar sendo decidido no tema 1102 e não nas ADIs. Que Deus te abençoe. Inscreva-se nesse canal, é de graça e até a próxima.